Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Que prazer poder estar com você mais uma vez aqui no 30 Semanas, compartilhando tudo que Deus tem transformado na nossa vida através dessa ferramenta. Antes de a gente iniciar essa quinta mensagem das 30, alguns avisos para você. Você está vendo aí o nosso chat, você que está acompanhando, que você pode, quem ainda não adquiriu a sua apostila, comprar diretamente no site da editora Inspire, e ela vai poder chegar para você ou via correio, ou você vai poder retirar ali no nosso campus Betânia, ok? Você pode abrir a sua apostila na página 59. Tem algumas pessoas também perguntando no chat sobre a marcação de presença. A marcação de presença ela só vai ser feita quando, em nome de Jesus, o mais rápido possível, isso já esteja resolvido no nosso país, toda essa pandemia, isso já, em nome de Jesus, e através do poder de Deus, seja tudo transformado, restaurado e curado. Quando nós voltarmos a ter os nossos encontros presenciais, voltaremos a computar as presenças, ok? E para você fazer inscrição no 30 Semanas, você pode ir na nossa página do Facebook, tem lá um vídeo de passo a passo como você fazer a inscrição. É muito simples, você vai fazer a inscrição através de um link, depois vai baixar o app da nossa igreja e vai poder também através do app acompanhar toda a nossa transmissão, todos os vídeos também tem no nosso canal no YouTube, ok? Os vídeos que já tivemos de ministração do 30 Semanas. Vamos lá, estamos na quinta semana das 30, a última ministração sobre a primeira decisão, admitir, eu tenho problemas. Romanos 7,18 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A ministração de hoje, admito que faço uso de compensações. Hebreus 12,1 diz, portanto, também nós livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus criou cada um de nós com um DNA e aparência únicos. Nossas digitais são únicas, até a nossa frequência cardíaca não é igual de outro ser humano. Nascemos de Deus e fomos feitos de forma perfeita. Como diz o Salmo 139:14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E 1 João 1,13 diz que nós não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne ou pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Passando a viver dessa consciência que nós nascemos de Deus, a nossa vida deveria ser diferente do comum, do limitado, do egoísta e até do orgulhoso. E a nossa capacidade ser colocada como um padrão alto, porque é um padrão do céu. Nós somos resultado das nossas escolhas e também das escolhas que outros fizeram por nós. Isso pode gerar o que chamamos de bloqueadores para uma vida plena. A boa notícia é que Deus nos escolheu, nos chamou e nos formou, cada um de nós, e nós temos a liberdade de ter acesso a toda a abundância e da atmosfera do céu e das promessas de Deus. Nós precisamos decidir diariamente ser quem Deus nos criou para ser. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar são as raízes. E aqui no 30 Semanas nós acreditamos que a raiz de todo problema de ordem emocional é a orfandade de Deus. Eu não saber, não viver ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus. E por que isso acontece? A gente faz ilustração usando uma árvore. E a gente faz assim, a gente imagina que eu sou uma árvore, nos meus pés estão as raízes. E nós acreditamos que a raiz de todo problema emocional é a orfandade. E, como eu já expliquei, por conta dos bloqueadores, a paternidade de Deus não flui.
E o que são esses bloqueadores? Abusos, traumas, as minhas escolhas erradas, as suas escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre nossa vida, tudo isso formam os bloqueadores. E por conta desses bloqueadores, a paternidade de Deus não flui. Então no tronco, o que eu vou ter é um sentimento que nós chamamos de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar de forma consciente ou inconsciente, por uma compensação ou válvula de escape, que são os galhos. Aí cada um de nós vai ter uma ou mais galhos de compensação ou válvula de escape. São eles: a codependência, a ira, a sexualidade, a dependência química, a baixa estima, inúmeros, a depressão. E cada um de nós tem um ou mais galhos desse de válvula de escape ou compensação. Qual que é a função da ferramenta 30 semanas? Através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo ele vai te levar inicialmente a identificar esses bloqueadores e através do poder de Jesus remover esses bloqueadores da sua vida. Aí sim a paternidade de Deus vai fluir. Ao invés de rejeição, o que você vai ter no tronco é o que nós chamamos de aceitação. Você vai se sentir um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Você não vai dizer, você vai se sentir. E o que vai fluir nos galhos são o que nós chamamos, temos em Gálatas 5, 21 e 22, o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Isso que vai fluir. Então, gente, através disso, identificando essas raízes, os bloqueadores, nós vamos poder trilhar um caminho, um processo de restauração, de transformação e de cura. A orfandade e a rejeição nos levam para longe do padrão dos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Vivendo assim equivocadamente, nós achamos ou acabamos desperdiçando os nossos dons, talentos, saúde, recursos, até mesmo a nossa própria vida. Se você vive longe do padrão de Deus ou daquilo que Deus te criou para fazer, você está desperdiçando a sua vida. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo vivendo irresponsavelmente. Lucas 15, 11, 13. Uma parábola do filho pródigo, como o nosso pastor Carlito Paes gosta de dizer, do pai amoroso, pois o principal personagem é o pai. Aí nós temos o filho pródigo, que foi e desperdiçou de forma irresponsável seus bens. E temos o filho religioso, que ficou também vivendo muito aquém daquilo que o pai tinha de relacionamento e de intimidade com ele. Com qual dos dois você se identifica mais? Eu me identifico mais com o pródigo que foi e de forma irresponsável desperdiçou seus dons, seus talentos, a sua vida. E durante 28 anos da minha vida eu vivi dessa forma. Mas, assim como esse filho pródigo, eu retornei. E aos 28 anos de idade entreguei minha vida a Jesus. Hoje eu estou com 41. Dia 30 de março passado fiz mais um. Agora eu estou com 4.1. E graças a Deus, vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Vivendo a minha melhor versão. Buscando melhorar cada dia. E desfrutar tudo aquilo que Deus tem para mim, tudo aquilo que Deus conquistou para mim, tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. E é isso que a gente quer compartilhar com você. Para que você pare de viver de forma irresponsável, ou que você pare de viver de forma religiosa, muito distante do relacionamento que o Pai quer ter com você, muito distante de tudo aquilo de intimidade que o Pai quer ter com você. Então, seja num extremo ou em outro, você precisa viver no centro da vontade de Deus. É isso que a gente tem buscado. Deus ele não nos prometeu explicações, mas Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Muitas vezes você não vai entender qual é o direcionamento que o Espírito Santo está te dando, qual é
a explicação que você quer e não tem. Tem coisas que Deus explica, mas a maioria das vezes, em grande parte das vezes, não tem explicação. É você obedecer e, se Deus permitir, você vai entender. Tem coisas que a gente só vai entender na glória perguntando para Ele. Percebemos que essas compensações que a gente descreveu, elas estão reduzidas em níveis. E dependendo da experiência de vida de cada um, no primeiro nível nós classificamos 3 áreas: a codependência, a sexualidade distorcida e os vícios. Esses estão, vamos dizer assim, 3 dos galhos maiores, que depois vão se desdobrar em galhos menores, ok? Colocando dessa forma, usando a ilustração da árvore, ok? Reflita aí, em qual das áreas citadas aqui, codependência, sexualidade distorcida ou vícios, as suas compensações se manifestam? Anote aí, quais são como elas se manifestam, as suas compensações. Em quais dessas 3 áreas você consegue enxergar as suas compensações? Dessas compensações podem surgir dezenas de outras, em maior ou menor proporção, dependendo, é claro, das experiências de cada um. Dependendo da experiência que cada um de nós tem, aí vai ser ramificando e vai tendo desdobramentos dessas compensações. Por isso que a gente não tem aqui no 30 Semanas aconselhamento. Por isso que nós não usamos do aconselhamento aqui no 30 Semanas. Lógico, se nós identificarmos uma pessoa que necessita de um aconselhamento pastoral, até mesmo de um acompanhamento psicológico, nós vamos indicar, e essa pessoa vai receber aqui na igreja um acompanhamento pastoral, ou vamos indicar um psicólogo cristão que nós conhecemos aqui, sem problema nenhum. Só que não é feito no 30 Semanas. Por quê? Porque é desnecessário. Não tem como eu usar, porque, como eu expliquei, cada um de nós é único. E Deus vai usar uma forma única. E por que eu não posso, por exemplo, dar instruções ou aconselhamento a um usuário de crack, mesmo tendo sido usuário de crack? Porque o crack, ele é a nossa válvula de escape em comum. Os nossos bloqueadores são diferentes. Cada um de nós é único. E Deus vai usar uma forma única na sua cura, na sua restauração, na sua transformação. A minha receita só serve para mim. Por isso que eu não posso passar minha receita para outra pessoa, porque as circunstâncias são diferentes, a vida é diferente. E os desdobramentos dessas compensações também são diferentes. O que nós possamos ter em comum são apenas as válvulas de escape. Nosso maior desafio vai ser abrir mão do nosso orgulho e egoísmo, permitindo que nossas fraquezas sejam derrubadas e então expor-nos às nossas misérias e maldades para que elas sejam tratadas e curadas. Como é difícil a gente admitir os nossos erros, os nossos problemas, as nossas limitações. A gente quer sempre passar uma versão melhor do que a gente realmente está vivendo. Só que tem que ser o contrário, você não tem que transmitir uma versão melhor, você tem que viver uma versão melhor. Não adianta você passar uma imagem que não é real. Nós temos a fake news aí. Não adianta você ficar dando fake news sobre você mesmo, dizendo que está bem, está tudo ok, está tudo jóia, tudo maravilhoso, tudo mil maravilhas, e a gente sabe que não está. Todos nós passamos adversidades, todos nós passamos problemas, todos nós temos dificuldades em lidar com as nossas limitações, com os nossos pecados. Por isso precisamos de Deus, porque a gente sozinho não dá conta, a gente sozinho não vai conseguir. Talvez você já tenha tentado lutar, já tenha tentado de todas as formas, a força do seu braço. Está na hora de você parar e dar uma oportunidade para que Deus possa agir na sua vida. Porque Ele sim tem o poder para restaurar, para transformar e para curar. Portanto, a mesma força que você tem dedicado às suas dores deverá ser aplicada na sua cura. É bem certo que as nossas experiências nos fazem o que somos. Todos temos virtudes, mas também carregamos alguns defeitos, maus hábitos e vícios. O 30 Semanas nos convida à transformação, vivendo a cada dia não apenas a nossa melhor versão, mas a versão que Deus nos designou para ser. A gente precisa conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida.
Vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar agora sobre as compensações. Vamos falar um pouquinho sobre codependência. Nós temos dois extremos da codependência. O primeiro extremo é o que nós chamamos de codependência impositiva. É quando eu tento impor nas pessoas a minha vontade, usando de controle ou de manipulação, tendendo a ser uma pessoa perfeccionista. O indivíduo acha-se indispensável aos outros, busca sempre a autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar e agir. Tem forte tendência ao controle e à manipulação. Muitos líderes e empreendedores têm essa característica, que também pode ser uma espécie de síndrome do filho mais velho. Visa na Bíblia a história do filho pródigo de Lucas 15. Vivendo muito esse perfil do filho mais velho, de casa, uma casa com muitos filhos, geralmente ele recebe dos pais a ordem de cuidar dos filhos mais novos e acaba se tornando um governador da casa. Com isso, ele se acostuma a essa postura e carrega isso pela vida inteira. No outro extremo, temos a codependência anulativa, que é quando eu me anulo para não desagradar as pessoas ou para agradar as pessoas, tendendo a ser uma pessoa que não sabe dizer não para os outros. O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem opinião própria, se anula para ser aceito, não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não. Podemos dizer que é a síndrome do filho mais novo. Muitos subgerentes, vices em outras funções que a pessoa acha se acomodado nessa função e não deseja sair, porque há nessas pessoas o traço da dependência anulativa. Reflita aí e anote na sua apostila. Qual dependência mais se manifesta em você? A impositiva ou a anulativa? Qual que você se identifica mais das codependências? Lógico que a gente, dependendo do relacionamento que a gente tem, eu gosto sempre de fazer essa ilustração, a gente tem uma tendência, dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Um exemplo, imaginemos que você me convide para ir na sua casa depois que passar essa quarentena aí para a gente comer um churrasco. Amém? Repetir de novo aí para você, talvez você não tenha prestando atenção aí no seu smartphone, na sua TV, no seu tablet, no seu computador. Imaginemos que depois de passar essa quarentena, você vai me convidar aí, depois você vê no chat aí, Letéia, pra gente, por favor, quantas pessoas responderam um amém aí, tá bom? Você vai me convidar para ir na sua casa pra gente comer um churrasco. Amém? E você vai me servir um copo ou de suco, de refrigerante, dependendo do propósito que a gente tiver. E imagino eu que você vai me servir naqueles copos bonitos que você tem, né? De cristal, aquelas taças mais elaboradas, né? Você não vai me servir naquele copo de requeijão, de massa de tomate. E eu, sem querer, esbarro a mão na sua taça e ela te blefe no chão. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. Mas e se o seu filho ou o seu cônjuge, ele derruba o mesmo copo? Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade. Então, dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Por isso a gente não tem mais grupos distintos. É um grupo só, codependência. Ok? Temos também a sexualidade distorcida. É um segundo fator aqui. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Gente, ao criar a gente, Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea, nos fez ambos que refletem a sua imagem e a sua semelhança. Deus também inaugurou aquilo que seria o ápice da intimidade entre um homem e uma mulher, o casamento. Perceba algo muito importante: Deus criou o sexo e o criou para ser vivido dentro da aliança de um compromisso mútuo. Como sintetizou a escritora Anne Voskamp, diz assim: o seu corpo nu
merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar a sua alma nua. Eita! Vou até repetir. A escritora Anne Voskamp. Seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar sua alma nua. Forte, hein? Mas infelizmente, no decorrer das nossas vidas, alguns de nós fomos expostos precocemente, de maneira deformada, à sexualidade, como a gente viu aqui no testemunho de Diógenes. E isso pode ter desenvolvido uma maneira distorcida de viver o sexo. Essa posição pode ter acontecido em virtude da ausência dos seus pais ou cuidadores, ou pelo fato de que crianças, por serem vulneráveis, não conseguem se defender desse tipo de exposição, pois não têm opinião formada acerca do assunto. Pessoas que não se sentem aceitas buscam sexo distorcido e valores acerca de uma falsa intimidade. Dizem que sexo e amor são equivalentes e que vale tudo para atingir o prazer. Esse tipo de pessoa acredita que encontrará naquilo que pratica algo que preencherá a lacuna que tem em si. Mas eu digo para você, eu já experimentei tudo que você possa imaginar de sexo, drogas e rock and roll nessa minha vida antes de Jesus. É mais fácil eu dizer para você o que eu não fiz do que as coisas que eu fiz na minha vida. Mas eu digo para você com toda certeza, nada se compara à presença de Jesus. Só Deus pode preencher esse vazio que você tem dentro de você. E não só preencher, mas transbordar sobre a sua vida. E você vai ter tanto de Deus em você, te preencher de tal forma que você vai compartilhar esse Deus com as pessoas que você ama. Isso é o que acontece com cada pessoa que decide por um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus preenche a vida dela de tal forma que transborda. E ela tem que compartilhar Jesus com todas as pessoas que ela ama. Talvez ela não saiba como. Talvez você se irrite com algum amigo, com algum parente, você que está assistindo a gente pela primeira vez, ou você que está nos acompanhando aí, que não faz parte de nenhuma família, nem da nossa, nem de nenhuma outra igreja. Talvez você muitas vezes se irrite. Talvez você está assistindo esse link porque alguém te convidou. E às vezes você se irrita com esse seu amigo que parece um crente chato, que toda hora fica te convidando para ir para a igreja, fica te convidando, te mandando o link das celebrações aqui. Eu quero dizer que essa pessoa que te convidou, ela te convidou porque ela te ama. Jesus fez tanta diferença na vida dela, tem sido tão bom para ela viver esse relacionamento com Jesus, que você que é essa pessoa que ela ama, ela quer compartilhar isso. Talvez ela não saiba como se expressar, talvez ela não saiba como falar, mas você pode ter certeza no seu coração, se você é importante para essa pessoa. Por isso ela quer compartilhar com você o que ela tem de melhor. O que nós temos de melhor em nós é Jesus vivendo em nós. E isso nós queremos compartilhar com você também. Se temos aqui algumas coisas que podem ajudar você a identificar em qual área talvez você precise de cura na sua sexualidade. Algumas delas são a compulsão sexual, a pornografia, a pedofilia, a prostituição, o sexo fora do casamento, o fetichismo, a fornicação. Vai entrar várias. A gente poderia ficar discorrendo sobre sexo aqui e as distorções que tem no sexo durante muito tempo. Mas você sabe a dor que te aflige. Você sabe quem foi exposto. Ou se você, como a gente falou na semana passada, sofreu algum tipo de abuso, como o Diógenes também relatou aqui no testemunho dele. Se você foi exposto precocemente, eu também fui exposto precocemente à sexualidade. Alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual. Se você tiver algum deles aí, você circula aí ou preenche na sua apostila aí. Depressão, culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividade, impotência sexual ou outros, como a rejeição, por exemplo. Reflita. Você já manifestou algum desses sintomas? Qual?
Pinte o círculo. E em terceiro aqui temos os vícios. Romanos 7,18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Desejamos fazer o bem, mas não conseguimos. Acreditamos que um vício começa com um mau hábito, iniciado por uma compulsão, trocando a falta de alguma coisa por uma prática, que até pode ser aparentemente saudável, como por exemplo ficar horas na academia, limpar a casa toda, se preocupar demais com a saúde ou afins, mas que no fundo quer dizer muito mais do que cuidado com limpeza ou saúde. Quer revelar uma dor intensa da nossa alma. Terceiro ponto aí são os estágios da compensação: hábitos, compulsão e vício. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os hábitos. Os hábitos são comportamentos não inatos que tornam-se repetitivos e fixos e que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotinas, segundo o Dr. Flávio Gicovati. Temos alguns hábitos que são bons. Por exemplo, se você está acompanhando o nosso devocional, se você tem a sua prática devocional diária, isso é um bom hábito. E tem um estudo que diz que se você fizer durante 21 dias de forma consecutiva uma coisa, ela se torna um hábito. Então, você precisa de disciplina e de perseverança para criar bons hábitos. Ninguém precisa ensinar para você maus hábitos, mas bons hábitos precisam ser ensinados. E talvez você carregue maus hábitos desde a sua infância. E talvez seja uma dificuldade para você hoje se libertar desses maus hábitos. Citar um dos maus hábitos que a gente vê aqui no 30 Semanas e que é muito recorrente às pessoas. Pessoas que roem unha. Isso é um hábito horrível. Entendeu? Isso revela muito de você. O roer unha, ou a turma fala comer unha. Eu não falo comer unha porque eu acredito que ninguém engula aquilo. Você corta a unha com os dentes. Mas muitas pessoas falam roer unha, que é deixar a unha no sabugo. Se você faz isso, isso tem muito a ver com ansiedade. Ou você está sob estresse, sob uma preocupação. Antigamente eu tinha esse mau hábito de roer as unhas. Então, qualquer momento eu estava assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol, eu roía a unha. E eu não tinha unha, eu comia até partes do dedo, sabe aquelas pelinhas que ficam lá, não sei se chama cutícula, será que chama aquilo lá? Até aquilo eu roía, até ficar no sabugo. Hoje, graças a Deus, eu vejo lá, eu tenho que cortar, eu comprei um cortador de unha, hoje eu corto as minhas unhas. Deus, graças a Deus, me curou desse mau hábito. Mas desenvolva bons hábitos, gente. Hábito de fazer, assim que você acordar, fazer o seu devocional, fazer a sua leitura bíblica. Isso são bons hábitos, gente. São apenas 3 capítulos por dia. Em um ano você vai ler a Bíblia inteira. Nós estamos iniciando o mês de abril. Nós estamos aqui no livro de 1 Reis. Se não me falha a memória, 17 e 19 hoje. Estou com a leitura bíblica em dia. Gente, dá tempo ainda de você correr atrás do prejuízo. Botar em dia a sua leitura bíblica. Você está tendo tempo agora de ter um bom hábito, de acordar. A primeira coisa que você fazer é o seu devocional. Você buscar seu alimento espiritual para você passar o dia inteiro na presença de Deus. Desenvolva bons hábitos. Tem muitas pessoas aqui, vamos dizer aqui você, vamos lá. Quase todo mundo que tem o hábito de estar no 30 Semanas ou que já faz o 30 Semanas está com abstinência de grupo de apoio, não é? Eu devo estar falando, você está assim com a sua cabeça na sua casa aí. Todo mundo que está acostumado com 30 Semanas, a gente faz parte da equipe, você que já fez o 30 Semanas, você que já foi a um grupo de apoio, o pessoal está com abstinência de grupo de apoio.
Talvez você não possa fazer um grupo de apoio na sua casa. A gente tinha até recursos, como a gente está fazendo as células lá com o Hangout, ou até mesmo a plataforma Zoom, para tentar fazer um grupo de apoio online. Mas a gente escolheu não fazer, mesmo tendo a tecnologia. Por quê? Porque a gente não conseguiria garantir 100% da sua privacidade. Porque nesses aplicativos as pessoas podem filmar. Então, por conta da gente não conseguir preservar 100% da sua privacidade, que é o que o grupo de apoio prima, uma das quinta e principal regra é a confidencialidade daquilo que você está falando, a gente optou por não fazer o grupo de apoio mesmo online. Então a gente está esperando acabar todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, acabar a quarentena, a gente está tudo com isso resolvido em nome de Jesus, vírus ser, alguém achar a cura ou desenvolver a vacina o mais rápido possível para acabar com a quarentena, a gente, em nome de Jesus, poder ter o convívio de novo, poder ter o grupo de apoio. Então a gente escolheu quando a gente voltar. Mas mesmo não podendo fazer um grupo de apoio na íntegra, eu quero lançar um desafio para você que está nos acompanhando 30 semanas. Você está na sua casa e com certeza você está com os seus familiares. Você não vai fazer uma partilha, mas você vai explicar mais ou menos como que funciona uma partilha para eles. Você vai dizer o seguinte, ó, eu gostaria de falar com uma pessoa, com a sua esposa, com o seu marido, seu cônjuge ou com o seu filho. Gostaria de falar, mas você não precisa falar nada, você só precisa me ouvir. E você abre o seu coração de como que você está se sentindo nessa quarentena. Você não precisa fazer uma partilha, que talvez a pessoa não vivendo 30 semanas, ela não tenha a experiência ou a capacidade de ouvir aquilo que você vai falar, como a gente que faz parte do grupo tem. Então você precisa ser uma pessoa sensata naquilo que você vai falar. Mas você pode falar com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que você ama, que moram com você na sua casa, partilhar um pouco como que você está se sentindo, botar um pouco para fora da sua ansiedade, botar um pouco para fora dessa pressão, do estresse que você está vivendo. Compartilhar um pouco dos seus medos, não precisa ser uma partilha, mas pode ser uma mini partilha. Você não vai abrir demais, você não vai falar coisas íntimas, ok? Não é o tempo disso ainda, então segure aí, preste atenção no que eu estou te falando. Mas você pode falar como você está se sentindo, em amor. Fala, eu só queria dizer como eu estou me sentindo. Queria dizer o que eu estou vivendo nesse momento, queria botar para fora uma dor, algo que está me angustiando, algo que está gerando em mim ansiedade, o medo de, sei lá, de perder o emprego nessa situação que a gente está vivendo, o medo de ficar doente, você que faz parte do grupo de risco, e você que tem pessoas no grupo de risco, todos nós temos pessoas que amamos, que fazem parte desse grupo de risco. Nossos pais, nossos avós, nossos amigos. Então, além de orar por essas pessoas, use esse tempo para falar com essas pessoas, falar com pessoas que você ama dentro da sua casa, como você está se sentindo. Isso vai amenizar um pouco a abstinência que você está tendo do grupo de apoio do 30 Semanas. Mas ore, seja com a gente em oração, para que em nome de Jesus, até a Páscoa, isso já tenha resolvido. A gente tem aí esse final de semana que vai virar e temos até a Páscoa para que, em nome de Jesus, a gente clamando mesmo, Deus entre com intervenção divina. E alguém descubra a cura para isso aí, ou desenvolva de uma forma rápida e eficaz uma vacina para isso. Ok? Então esteja com a gente em oração, para que o mais rápido possível a gente possa voltar a ter o nosso convívio, estar aqui. Mas isso serviu, eu falei hoje numa live que eu estava fazendo com o pastor Fábio Zambaldi, lá da Igreja Batista do Moneró, no Rio de Janeiro. Falei isso. Às vezes, numa circunstância como essa, a gente começa a valorizar o quão precioso a gente tem. A gente não sofre perseguição aqui no Brasil para termos a nossa celebração de como os irmãos estamos reunidos aqui para celebrarmos o nosso Deus. Então a gente não sabe o que é não estar nesse convívio social. Então precisou vir uma pandemia mundial para a gente parar um pouquinho e pensar no privilégio que a gente tem. Vai ser totalmente diferente quando a gente puder se reunir de novo, mas que a gente não esqueça e que a gente renove no nosso coração a gratidão mesmo por Deus, pelo privilégio que a gente tem de ter uma igreja como essa, as celebrações que a gente tem. Tá bom? Vamos lá. A compulsão. A compulsão, por sua vez, é um impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar uma ação até mesmo irracional. O compulsível busca aliviar suas dores, traumas e inseguranças em algo externo, tentando suprir uma carência, um vazio que nem ele mesmo sabe de onde vem ou por que acontece. A prática da compulsão entra então
como uma forma de substituição, um negócio, uma troca. O indivíduo sente que falta algo na vida dele e acaba buscando nas compulsões o alívio desse sentimento. Está sendo uma luta aqui nesse tempo de quarentena, a compulsão alimentar, gente. Meu Deus do céu. Não sei como está você na sua casa aí, mas o pessoal desenvolveu um monte de meme aí, tá botando na internet aí que tá difícil passar por essa compulsão, não só alimentar. Você que faz parte do 30 Semanas, esse é um momento de reflexão para você. Porque estando nessa situação de quarentena, estando em casa, impedido de ter um convívio social ou de estar de forma plena nas suas atividades, todas as nossas compensações vão aparecer. As minhas primeiras que aparecem é a ira. Eu estar lá, a minha esposa diz que eu estou insuportável. Ela fala, é difícil conviver com você. Obrigado pelo seu silêncio. Estou aqui fazendo a minha partilha aqui, eu também estava com abstinência de partilha. Mas minha esposa diz que está difícil conviver comigo, porque todas as minhas compulsões aparecem. A primeira que aparece é a ira. Do nada eu começo a ficar nervoso. Não tem motivo. São válvulas de escape aparecendo por ansiedade, por estresse, por depressão. E outra que aparece é a compulsão. Seja a compulsão alimentar ou a compulsão virtual. Você entendeu? Vou dizer para vocês assim. Pensa assim, ó. Eu descobri isso em 2009. Se você tem um relacionamento com Jesus e você busca de forma intencional, através do relacionamento com Jesus, se livrar de coisas que você sabe que são erradas, que não são a vontade de Deus para a sua vida, o inimigo de Deus, ele sabe as nossas limitações, as nossas fraquezas, e ele vai investir nelas. Mas eu percebi que o inimigo de Deus também tem usado de uma estratégia de usar coisas lícitas, que usadas de uma forma errada ou exagerada, atrasam a ação de Deus na nossa vida. Descobri isso em 2009. Eu estava lá em casa, na verdade eu estava no trabalho, né? Acessando a internet, e a minha esposa na época foi usada por Satanás para enviar para mim um negócio que chama Farmville, a fazendinha do Facebook. E eu olhei para ela e falei, o que é esse negócio aqui, mulher? Não, fazendinha no Facebook, se você aceitar o meu convite eu vou ganhar um prêmio, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a olhar lá, todo o pessoal da igreja, tá todo mundo jogando, cara. E eu comecei a jogar então o Farmville, fazendinha do Facebook. E o pessoal tudo jogando na igreja, eu comecei a jogar também, e eu pensei, o que uma fazenda faz? Planta e colhe. Então eu plantava, colhia e aumentava a fazenda. Plantava, colhia e aumentava a fazenda. Plantava, colhia e aumentava a fazenda. A minha esposa ficava enfeitando a fazendinha dela, botava carrossel, roda gigante, uns negócio, balãozinho. Ela ficava enfeitando a fazenda e eu não. Eu plantava, colhia e aumentava a fazenda. Em um mês, menos de um mês até, eu era o primeiro da lista de todos os meus contatos do Facebook. Eu ligava do meu trabalho para minha esposa e falava, amor, colhe para mim lá, senão vai perder. Aí eu estava lá, um dia, num processo de mentoria com o pastor Fabiano, chamou na sala dele, estava lá conversando, e ele falou, filho, Deus trouxe uma resolução para mim. Tudo que eu estou fazendo, que toma de mim mais tempo que eu tenho para passar num relacionamento de intimidade com Deus, eu paro de fazer. Essa foi a primeira voadora que eu tomei do Espírito Santo. Não sabia nem para onde olhar, mas cheguei em casa, deletei minha fazendinha, mas não parou por aí não. 1 ano, 2 anos atrás, estava eu lá com um joguinho de celular e jogando no celular, eu jogava aquele Clash of Clans, nem instalei o Clash Royale. Eu estava lá jogando no banco, agora não tem mais fila no banco, você pega uma senha, né? E fica sentado lá esperando chamar a sua senha, eu estou lá no celular.
Aí o Espírito Santo fala no meu coração: filho, o que você está fazendo? Eu fui sincero, eu falei: estou matando tempo. Mas quem disse que eu te dei tempo para você matar? Essa foi a segunda voadora, que eu não sabia nem para onde olhar. Mas, gente, isso não para. Se você faz os 30 semanas, você percebe que você vai vivenciando, ou seguindo a ação de Deus, você vai descobrindo outras coisas. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a vigília na nossa igreja. Às 22 horas começa a vigília aqui. E eu falo para você, toda sexta-feira tem vigília. E eu dificilmente consigo estar em todas as vigílias aqui na sexta-feira. Agora de forma online, mas quando era presencial mesmo. 7 horas da manhã eu estou lá na Casa Sol agora, para ter a ação social que a gente tem lá, mas isso não é desculpa, isso é esse ano. O ano passado também. Dificilmente durante o ano eu consegui estar, mesmo sendo um pastor aqui da igreja, em todas as vigílias. Mas quantas noites de sono eu já perdi em maratona Netflix? Porque quando eu era mais jovem, para a gente ver um outro episódio de uma série, tinha que esperar uma semana, às vezes um mês. Termina um episódio agora na Netflix, começa outro em 5, 4, 3, 2. Ah, só mais um. Hora que vai ver, 3, 4 horas da manhã. Agora diz pra mim aqui. Sou só eu. É pecado se assistir uma série na Netflix? Dependendo da série é. Se for Lúcifer. Mas brincadeiras à parte. Não é pecado você assistir um seriado, não é pecado você assistir um filme com a sua família. Não é pecado você ter um joguinho no seu celular. Não é pecado você jogar Farmville do Facebook. Mas, se aquilo que você está fazendo toma de você mais tempo que você tem para se relacionar com Deus e com as pessoas, o inimigo de Deus está usando coisas lícitas para atrapalhar o plano e a ação de Deus na sua vida. Para e reflete. E os vícios, que significa falha ou defeito, ou a repetição da compulsão que degenera ou causa algum prejuízo ao vivenciado, ou aos que com ele convive. O viciado tem o prazer no que faz, mesmo que momentaneamente. É preciso admitir que de algum tipo ele gosta daquilo que está envolvido, porque a sensação do comportamento não se perpetuaria. A compulsão e o vício envolvem alterações de comportamento, deterioração física, estresse familiar, problemas financeiros, destruição de carreira profissional e crescente desintegração psicológica. O ponto complicado nisso é, como abordamos acima, as repetições de uma mesma atividade geram um hábito. Dentro das perspectivas do vício, seu nível de dependência está como hábito, compulsão ou vício. Marque aí na sua apostila. Agora, como nossa história pode influenciar a nossa vida? Nós vemos na história de Moisés, que era um filho de uma família israelita escrava, mas que foi adotado e criado dentro de um palácio. Essa experiência certamente serviram de treinamento para que mais tarde ele fosse recebido no palácio e pudesse liderar um grande povo. Tudo que vivemos como experiência nos capacita e nos empoderará e pode ser usado por Deus para potencializar nossas vidas e de outras pessoas. A nossa jornada deve ter um norte, e esse norte deve ser o nosso destino. E o nosso destino é a alegria da nossa vida em Jesus. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena, diz o escritor Max Lucado. O pastor Chris Vallotton diz assim: Deus nunca teve a intenção de nos fazer ter uma vida de pobreza. E Ele mesmo nos diz que Deus, Ele nos promoveu de mendigos a príncipes. Deus continua nos amando e nós continuaremos não merecendo.
Nessa caminhada você será encorajado a entregar não só a sua vida a Jesus, mas reconhecê-lo também como seu Senhor. Ou seja, Jesus é de fato nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Ele nos deu o exemplo de como nós deveríamos viver. A nossa identidade deve estar nele. E através dessa identidade, cada fragmento da nossa história se tornará um adubo para fortalecer outras pessoas. Como o pastor Rick Warren diz, Deus não perde nada na sua vida, Ele te prepara. Muitas das experiências, até mesmo as experiências ruins, elas sendo tratadas, curadas, como o pastor Carlito diz, toda ferida fechada é um ministério aberto. Você pode, depois de curado, de transformado, de restaurado, ser usado por Deus para compartilhar esse milagre, compartilhar essa transformação, essa restauração e essa cura com pessoas que estão vivendo ou sofrendo aquilo que você viveu e sofreu, mas pelo amor de Jesus, pelo relacionamento com Jesus, você foi transformado, você foi restaurado, você foi curado. Então hoje você tem autoridade naquilo que você sofreu e naquilo que você foi curado para transmitir, para transferir essa cura, esse milagre que você está vivendo. Essa experiência ou vivência de relacionamento com Jesus precisa ser intencional e diária. Satanás, o acusador, tentará usar de forma ou dessas informações do nosso passado para tentar nos incutir culpa, vergonha ou estagnação. Mas Deus nos chama para fora disso tudo, para vivermos ou para que vivamos os propósitos que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus deseja que entremos em concordância com Ele. Nós continuamos pequenos, mas temos dentro de nós a valentia do céu. Deus nos diz que somos da realeza. Não importa as nossas limitações ou o nosso passado. Ele nos chama para desfrutarmos da sua grandeza, sua paternidade. Reflita aí. Faça uma oração. Feche seus olhos por um instante e faça uma oração assim: que o Espírito Santo possa falar ao meu coração como Deus me vê. Fique em silêncio por um pouquinho de tempo. E aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, escreve aí, em apenas uma frase, descreva o que Deus pensa de você. Para concluirmos, você foi planejado para dar certo. Você pode decidir ter uma vida de realeza. Nós somos frutos das nossas experiências e decisões. Nem todas foram positivas, muito menos algumas que tomaram por nós. Porém, não importa as circunstâncias, mas como vivemos diante delas. Deus nos convida para partilharmos com Ele os sofrimentos. Dessa forma, somos libertos de prisões que nos escravizam e desfrutamos do descanso que só Jesus pode proporcionar. Como diz em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.